Boa tarde, tudo bem? De novo. Eu vou falar de um livro que eu tô lendo. Ele é um pouquinho pesado, tá, gente? Mas eu acho que é importante falar. Ele é bem pesado, na verdade, tá? Mas eu vou contar a história dele encarnado, depois um pouquinho de como desenrolou tudo isso e falar um pouco das questões dos mistérios do Exu, né? Sobre o Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Ele foi criado por Deus com um mistério. E esse mistério, que eles chamam na Umbanda, é realmente um mistério, né? A gente não tem como eu explicar. Acho que só Deus vai saber explicar. Mas, assim, ele vem com esse mistério do esgotamento de energias do sétimo sentido da vida, que está relacionado à questão sexual, né? E ele era um guardião, né? Até ele ter uma queda para depois ter ascensão de novo, que é uma das coisas que eu estava lendo quando eu falei da questão da Fênix. Então, eu vou contar um pouco a história dele, brevemente. É um pouquinho pesada, mas eu vou contar para vocês entenderem a gravidade da coisa, né? E depois de como isso se desenrolou. E é engraçado nesse livro que é do Rubens Saraceni, uma Remiracê, a Ira Divina. É um mistério de Exu, do Exu Rei das Sete Encruzilhadas, tá? Ele nasceu com esse mistério e, ao longo da vida mortal dele, ele foi chamando a atenção de muitos espíritos, né? Porque a gente sabe como está hoje, né? A questão da promiscuidade, né? Toda essa manipulação em volta da questão sexual, do regramento sexual, né? E ele começou a chamar a atenção, mas também chamou a atenção das trevas, né? Que lá eles colocam como o anjo das trevas, que é o Lúcifer, né? É colocado assim no livro. E esse anjo das trevas ficou interessado nele, né? Porque ele queria esse espírito sobre o domínio dele, né? Para esgotar as energias. Mas o engraçado, assim, que eu achei mais interessante, uma das coisas que eu achei mais interessante no livro é que ele começa o livro dizendo que todos os seres amam a Deus, independente. Todos os seres amam a Deus independente. E, inclusive, tem um momento no livro que Lúcifer fala com Deus, né? É muito interessante essa parte. Então, ele chamou a atenção do Lúcifer e eles começaram a fazer uma trama para ele sair do caminho, né? E conseguiram, né? Aí, dado um momento, ele reencarna como dentro de uma família de sacerdotes e está lá no templo para se tornar sacerdote, aprendiz, né? E lá eles só aceitam crianças a partir dos 7 anos. Mas ele, com 4 anos, já tinha uma desenvoltura, assim, um intelecto, né? Era mais espertinho e tal. Então, eles aceitaram a primeira vez a criança com 4 anos. E o ritual deles era um banho de ervas numa fonte cristalina, no Templo da Luz Cristalina. E nesse banho de ervas era uma sacerdotisa que dava o banho, né? E na hora que ela estava esfregando lá as ervas no menino, né? Ele, né, ficou animadinho. Com 4 anos, gente. É muito interessante, porque eu lendo aquilo eu ficava, meu Deus, caraca, que história louca. Mas é cheia de simbolismo, né, pra gente entender. E ele é uma entidade, né? Então temos que respeitar a história dele como de qualquer um. Aí ele fica animado. Aí começa a dar febre nele, começa a dar umas doideiras nele, ele fica mal. E chamam os sacerdotes mais velhos para avaliar o que está acontecendo com ele. Falam que pode ter sido uma alergia, alguma erva ou alguma combinação de ervas e tal. E dão um chá para ele dormir. Para curar, ele dorme e ele vai para uma dimensão em que lá está cheio de mulheres para ele esgotar aquela energia dele, né? Aquela
saciedade sexual dele. Aí ele voltava pro corpo, pequenininho, ainda estava do mesmo jeito, com febre, né, daquele jeito. E toma mais chá, dorme, volta para a dimensão. Ele faz isso algumas vezes, até que chega um momento que a sacerdotisa ajuda ele, tá, a se aliviar. E aí o menino fica calmo. Aí passa um tempinho assim, a sacerdotisa se envergonha, né, porque aquilo não é permitido dentro do templo, né, tem toda uma regra lá nos templos, e ela se envergonha, e para esconder isso, ela pega ele como aprendiz, para morar com ele, para fazer as coisas com ele. Vai vendo. Aí passa tempo, o menino com 17 anos, vai vendo, né? 17 anos, já era amante, já, né? Ajudava ele sempre, né? Criou aquela coisa toda, e com 17 anos ele vai para um outro templo, de outra luz, né? Que é som de luz vermelha e tal. Ele vai para o da luz vermelha e fica um ano lá. E nesse um ano lá, o coitado sofreu, porque ele não achava ninguém, aí ficava pensando na outra, né? E aquela coisa toda, tal. E perto dele voltar, né? Porque lá nos templos tinha a questão do celibato, então não podia fazer nada se você não fosse casado, né, tal. Então ele fica nesse sofrimento, né, lá, e recebe a notícia que a sacerdotisa morreu. Aí ele entra em perturbação, né? Ele fica bem perturbado, tal, começa a procurar maneiras de esgotar essa energia, vai trabalhar no campo, lá, ajudar a arar o campo, tá, para gastar energia, para não pensar nisso. E foca nos estudos, né? E foca nos estudos, para ocupar a mente e não lembrar disso, né? Mas aí ele passa por todos os templos, todas as cores lá são vermelho, azul, tem várias cores lá, acho que são 7, né? Também, e passa por todos os templos e volta para o templo da luz cristalina, se consagra sacerdote. Aí o grão-mestre do templo da luz cristalina morre, ele assume como grão-mestre e começa a viajar por todos os templos sempre. E nessas viagens ele procura uma companheira, né, para esgotar essa energia que ele tem, essas coisas loucas que ele tem. E não acha. Ele não encontra de jeito nenhum, até que ele recorre às trevas para arrumar uma companheira, porque ele viu uma menina linda, se apaixonou, mas a menina não queria nada com ele. Ele recorre às trevas para fazer ela se entregar para ele, né? E realmente dá certo, ela se entrega para ele. Só que como ele está dominado pelas trevas naquele momento que ele fez esse pacto, e todos os mentores dele se afastam, é colocado assim no livro, tá? Quando ele é dominado pelas trevas, ele entra numa ira, ele vira um monstro, eu estou sendo bem sutil, viu? Porque o livro é bem pesado. Ele tem uma ira, ele vira um monstro, e ele acaba matando a menina durante o ato sexual, que era uma virgem, né? Então o negócio é bem pesado. E ele conta que essa foi a primeira vítima dele. Depois disso começou outras e outras vítimas. E ele escondendo elas no templo. Até que tem um momento que a casa cai, né? Foi descoberto. E ele vai para o templo da luz negra. Aí ele se consagra como mestre da magia negra. Ou seja, ele foi assim para as trevas total, né? E lá ele cria um ritual de sacrifício de virgens, né? E nesse sacrifício ele violenta, tal, e acaba matando durante todo esse ato. Até que chega um momento, ele está com 90 anos, que ele é assassinado por um outro aspirante a grão-mestre das trevas, encarnado, e ele vai para o plano espiritual. Aí o bicho pega, né? Porque daí ele fala que para cada urro que cada mulher deu nesses atos dele, ele sofreu 1 milhão de vezes. Então ele fica muito tempo sofrendo, chibatado, sendo escravizado, e é um sofrimento assim atroz. É um negócio que ele descreve lá. Pelo jeito que ele fala, é engraçado, o jeito que ele fala, descreve as coisas com detalhes. Chega nesse momento, ele fala pouco, ele é bem direto, ele fala pouco, dá para perceber a dor que ele passou ali, né? E aí ele se revolta e domina, e cria uma ira gigantesca que domina todos os espíritos ali, escraviza todos e cria um domínio dele. Ele vira no livro que eles falam, um grande das trevas,
para esgotar essas energias. E aí o que ele faz lá? A mesma coisa que ele fazia como encarnado, né? Violenta os espíritos femininos, esgota a energia dos desregramentos sexuais, até deformar o espírito da pessoa. Então é um negócio assim, bem pesado, e até então a gente entende que ele começou a entrar nas trevas, a coisa não fica leve não, né? As coisas vão piorando. Aí, dado momento, aí começa a dar aquela reviravolta, né? Ele começa a se questionar por que ele sofre tanto, por que ele não consegue se livrar dessa insaciedade sexual e aí ele começa a ficar com raiva dos espíritos femininos que, às vezes, encarnados ou não, têm alguma insatisfação sexual, alguma satisfação com o corpo, algum desregramento sexual desse sétimo sentido da vida, cria fio ligado a ele, fio energético. E esse fio energético, ele começa a ficar revoltado com aquilo. Ele tem essa raiva por essas pessoas porque ele não quer aquela energia para ele. E ele começa a fazer de tudo para esgotar aquela energia. Então ele manda escravos dele, às vezes ele mesmo vai. Então assim, ele tem todo aquele, né, esforço para esgotar aquela energia, porque ele não quer mais aquilo para ele, daquela maneira, né? E aí, até um dado momento passa, inclusive eles falam tanto do anjo das trevas, que é o Lúcifer no livro, como o anjo da luz, que simboliza Jesus, porque ele fala da vinda do anjo da luz para a Terra. Então tudo isso aconteceu bem antes da vinda de Jesus, né? E foi passando o tempo, tudo isso acontecendo lá no plano astral, passando o tempo, até que criou-se uma seita, né, de encarnados que continuavam fazendo o ritual do sacrifício. E ele era tipo invocado, né? Ele ia para lá. Até que um dado momento retomaram com essas seitas aí, invocou ele, só que invocou outros espíritos da mesma energia dele, vamos dizer assim. Aí foi todo mundo para lá e começou uma guerra, né? Entre eles, tal, se degladiar lá. E tinha um espírito que ficava só olhando, que era bem mais astuto, ele ficava só olhando, que também foi invocado lá, né? Aí chegou um momento ele falou assim, todo mundo olhou para ele, por que ele não tá, né, fazendo nada, tal? Aí quando eles pensam em ir para cima dele, ele estende a mão assim, subjuga todos eles, fala, vocês são meus escravos há muito tempo, a partir de agora, resumindo assim, você vai cuidar desse templo aqui, você vai ficar aqui, eu sou o rei de vocês são meus escravos. Então ele escraviza esses espíritos que são grandes nas trevas, vamos dizer assim. Ou seja, sempre tem um manda-chuva, né? E aí ele questiona, ele fala assim, mas eu não sei nada, como é que eu vou fazer? Ele fala, vou mandar alguém para te instruir. Aí ele manda uma mulher linda. Ele fala que ele nunca viu uma mulher tão linda, que é essa Trevosa, também escrava dele. Aí chegando lá, ela começa a instruir ele. Ela fala para ele que ele está parcialmente no esquecimento também, mesmo estando desencarnado. Ou seja, foi tão forte o que aconteceu com ele encarnado que mesmo desencarnado ele ainda estava parcialmente no esquecimento, né? E ela começa a lembrar coisas dele. Aí, né, quando ela está explicando, durante esse trâmite que tá as duas acontecendo, acontece duas coisas ao mesmo tempo. Essa mulher instruindo ele, e ele começa a buscar de novo aquela sacerdotisa. Lógico que ele não ia esquecer, né, daquela sacerdotisa que ele conheceu encarnado, ele desencarnou, ele continua querendo saber onde ela está. Só que não é dito, né, ele não consegue achar, então ele tem que fazer um esforço muito grande durante muito tempo para descobrir, até que ela descobriu que ela tinha encarnado de novo, tal. Beleza. Fez de tudo para atormentar a vida dela e ela desencarnou. Quando ela desencarnou, eles foram conversar, né? E nessa conversa ela explica para ele que tudo aquilo, na questão do mistério, né, da questão da sétimo sentido da vida, tal. E ela começa a contar para ele que enquanto ele estava nesse tempo dele de, né, esgotar a energia das mulheres, tinha uma outra entidade que parecia que atacava ele. E ele se machucava, era a única que conseguia atingir ele. E ela explica para ele que essa entidade que estava atacando ele era, na verdade, um espírito que estava tentando ajudar ele a sair desse campo negativo para ir para um campo neutro, para poder ser resgatado, né?
e conseguir utilizar o mistério dele para a luz e não para as trevas. Até que ele fica furioso e tal, e descobre depois que ele na verdade dá um ataque fulminante nesse mago, né, no plano astral, mas o ataque é tão forte que esse mago teve que reencarnar para reconstruir o corpo dele, porque foi um ataque muito forte, e ele vai em busca de saber quem ele era, tal, não sei o que, tal. E só descobre depois de um tempo, né? Porque eles meio que... Acho que a espiritualidade meio que deve dar uma tapada no caminho, porque ele lá fala que ele não conseguia encontrar. E aí ele tá sendo tanto treinado pela das trevas e conversando com essa sacerdotisa. E essa sacerdotisa vai explicando para ele, né? Que esse mago, na verdade, estava tentando resgatar ele há muito tempo. E que aquela encarnação que ele teve ali, como aquele menino... foi uma encarnação decisória para eles dois, né, a sacerdotisa e eles, saírem desse campo negativo, né, desse campo de trevas. E acaba se descobrindo, né, ela revela para ele que a menina que ele conheceu lá depois e fez o pacto das trevas, que foi a primeira vítima dele, era filha dele, com ela. Porque quando ele estava amante com ela, tiveram um filho, nesse 1 ano que ele saiu, ela se escondeu, porque aquilo era humilhante, né? Então ela foi pro campo, tal, teve a filha, passaram-se vários anos, e, enfim, era filha dele. Aí ele fica revoltado, né? Tem toda... mas olha como as coisas são entrelaçadas, né? Então, assim, ninguém que está do nosso lado é por acaso, né? As coisas são muito entrelaçadas. E daí, como ele estava sendo também treinado pela princesa negativa lá, das trevas, chega um momento que eles se olham e os dois têm o mesmo mistério e eles vão um para cima do outro e começam aquela coisa, né, louca, né? E até que ela sai meio deformada disso. E então o mestre, aquele cara que subjugou todos, fala: como é que você fez isso? Não era para você se envolver com o mistério dele e tal, não sei o quê. Agora eu vou ter que te mandar pro anjo das trevas para reconstruir teu corpo. Aí ele faz um ritual lá, invoca o anjo das trevas, que é o Lúcifer, né, no livro. E o Lúcifer é a ausência de luz, né, vem aquela sombra, né, ele fala que ele era o mestre de todos eles, tal, reconstrói o corpo dela colocando uma luz, uma fumaça negra dentro dela, e todo mundo grita de dor, até quem não estava participando grita também, vira uma agonia, um ranger de dentes horrível. E reconstrói o corpo dela e ela cai desfalecida, né? Aí o outro, que era o chefe, só de ver aquilo também apaga, né? Aí nesse momento o Lúcifer começa a conversar com Deus, né? Ele fica revoltado, né? Porque ele fala assim: ninguém vai te amar nesse planeta, vai te amar como eu te amo. Você tem que dizimar todos os humanos. Você tem que acabar com isso, tem que acabar com eles, porque eles nunca vão melhorar. Aí eu tenho que ficar esgotando a energia negativa de todos eles, enquanto o anjo da luz lá fica recebendo os virtuosos, não sei o que lá, tá? Então fica essa conversa, né, com ele, com Deus, de Lúcifer com ele. Só que o tom que Lúcifer é descrito no livro, que Lúcifer fala com Deus, é um tom calmo e sereno, porque ele estava sendo sincero ali, né? E aí ele fala que estava de olho, no decorrer dessa fala, tudo isso, ele fala que ele estava de olho nesse Emirancê, que tem esse mistério há muito tempo, que queria ele sobre os domínios, para ajudar ele a esgotar as energias que vêm dessa categoria, para não chegar nele. Então ele tem vários escravos, que chamam de grandes das trevas, que esgotam energias de diferentes áreas da vida, seja ira, seja inveja, seja o que for. E às vezes eles se degladeiam, porque a maneira que eles esgotam essas energias são desumanas, né? Então ele vai lá, o que ele fala, o que ele descreve? Que ele esgota a energia do espírito feminino daquela maneira, para ela não ter mais aquele pensamento e ficar vibrando na dor, ficar vibrando em outras coisas, e é mandada daí para outro domínio. E às vezes eles brigam entre os domínios porque eles não querem ficar, né, esgotando, fazendo isso. É uma coisa que ele não consegue controlar. E assim, para não ficar estendendo muito, a moral da história, né, é que todo mundo emana uma energia. E ele fala, no começo do livro, ele fala que qualquer pessoa que invoca qualquer coisa para
para desfazer casal, para conseguir casal, qualquer coisa relacionada a isso vai cair nos domínios dele. Então, assim, faz a gente pensar que qualquer mais simples dos sentimentos que for, a gente pode estar ligado, né? Tanto com a luz quanto com as trevas. Os dois ao mesmo tempo, às vezes alguma coisa nossa com alguma coisa ruim, alguma coisa nossa com uma coisa boa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque lá no livro ele descreve, não é só desregramento sexual, é insatisfação com o corpo também. Se você está insatisfeito com o teu corpo, tá revoltada com isso no caso espíritos femininos, porque é aquela entidade, tá? Mas deve ter entidade para espíritos masculinos também, né? Com certeza. Mas uma insatisfação com o corpo, você fica aquela frustração e não faz nada, e fica aquela frustração e desencarna, vai cair nos domínios dele. Entendeu? Então, é um livro que dá um exemplo dessas ligações de fios energéticos, né? Que a gente tem com tudo e com todos. É uma maneira da gente entender também que todos somos um, a gente cria fios energéticos o tempo todo, né? Se eu falo alguma coisa para ele, seja boa ou ruim, eu vou criar um fio energético com ele. Eu tenho um amor pelo Michael de irmão, então acredito que o fio deve ser uma coisa muito bonita, entendeu? E é assim que a gente tem que criar essas conexões boas, né? E criar conexões com esferas positivas, não esferas negativas, né? Então esse livro ele descreve isso, ele fala um pouco dessa questão das ligações com grandes domínios das trevas, que faz a gente entender que a coisa vai muito mais além do que a gente imagina, não é só coisa hedionda, né? Apesar de ter muita coisa horrível por aí, não é só coisa horrível, coisas simples também alimentadas durante toda uma vida, elas se tornam um problema muito grande, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, o que a gente vibra mesmo, porque não é só pela questão da transição planetária, é pela questão kármica. A gente vai ser puxado magneticamente para onde a gente estiver de acordo com a nossa vibração, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado mesmo, tá? Eu peço desculpas, né? O assunto meio pesado, mas é necessário para a gente entender. Isso que eu fui bem leve. E no livro, o Rubens Saraceni e o pai, acho que o pai Tomé, eles falam que eles também tiveram que filtrar para escrever no livro, porque o negócio era muito tenso. Então, assim, é bem pesado, mas faz a gente parar e pensar, né? Que de uma coisinha pequenininha, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai ficando de um tamanho que a gente às vezes perde controle, e aí complica tudo. Ele explica também a questão da direita, da esquerda, né? Que é muito interessante, que daí futuramente num outro momento eu falo de novo. Mas é um livro muito interessante do Rubens Saraceni, chama Emiracê, a Ira Divina, Mistério de Exu, né? Então, é um dos livros dele que falam coisas bem legais, tá? Que para nossa compreensão do universo e do plano espiritual, tá bom? Obrigado e até a próxima.